Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre propriedades dos materiais ferromagnéticos. A gente viu, falou um pouquinho na aula anterior, qual que é a função do núcleo. A função do núcleo é a gente direcionar o fluxo magnético. Mas mais do que isso, a gente quer obter densidades elevadas de fluxo magnético. E para fazer isso, aumentar o B, pensando que o Mi aqui a gente pode passar para o outro lado, é interessante, então, aumentar o Mi do material. Ou seja, em vez de utilizar o ar, seria Mi0, utilizar um material que tem uma permeabilidade relativa muito maior, 10 mil vezes maior, 3 mil vezes maior ou mais, E com isso, eu consigo altas densidades, diminuindo, então, o nosso NI, diminuindo então a força magnetomotriz que eu preciso para gerar essa densidade de fluxo. Outra coisa é diminuir também o tamanho, o volume do equipamento. Se fosse no ar seria um valor muito maior. A gente pode olhar aqui que a energia que a gente aprendeu na aula passada, ela é meio de Li quadrado. Fazendo um pouquinho de conversão, a gente chega que essa energia é N vezes B vezes a área, fluxo sobre 2, vezes a corrente, tudo vezes a corrente. Só que eu posso aumentar muito B, para aumentar a energia, mas pensando numa energia fixa, para um dado B, eu posso então diminuir a área, Conforme eu vou diminuindo a área aqui, esse B vezes A aqui, vai me dando então a mesma energia que eu queria, sem precisar ficar aumentando o B. Então eu posso reduzir o volume do fluxo, do núcleo. Em transformadores, a gente aumenta bastante o acoplamento entre enrolamentos, Então a densidade de fluxo gerado por um enrolamento vai para o outro enrolamento, e consequentemente diminui a corrente de excitação desse equipamento. Em geradores, a gente trabalha o quê? Geradores de motores trabalham para obter torque, O que interessa é obter torque no eixo, para rodar, por exemplo, uma carga, ou no caso do gerador, você rodar o eixo para obter energia elétrica. Então você quer reduzir aí o tanto que você precisa de energia nesse processo. Os materiais ferromagnéticos mais comuns são compostos de ferro, chamam materiais ferromagnéticos, e tem as suas ligas aí com cobalto, tungstênio, níquel, alumínio, vários elementos, para te dar materiais diferentes, O que acontece, Dentro do material, pensando dentro do material ferromagnético, a gente tem os momentos magnéticos. Os momentos magnéticos são como se fossem pequenos dipolozinhos, que estão apontando em qualquer direção. Tem apontando para a direita, tem apontando para cima, tem apontando entrando na folha, tem apontando saindo da folha ou entrando na folha, Então tem todo sentido, é tridimensional, E esse momento, ele é o torque que uma substância sofre quando colocada em um campo magnético. Então, a princípio, se não tem campo magnético, ele está todo bagunçado, Está tudo aleatório, está todo mundo misturado. Quando a gente coloca, aumenta, coloca em uma certa intensidade de campo, no caso aqui, a intensidade de campo para cima, todo mundo começa a alinhar para cima. Conforme eu aumento mais dipolos, momentos magnéticos se alinham, Então você está ficando pensando que formando pequenos ímãs, todos os ímãs têm que se apontar na mesma direção, Então seria como você colocar um campo magnético, coloca uma bússola, tem que apontar naquele sentido, E aí você aumentando esse campo, mais e mais bússolas vão apontando no mesmo sentido. Seria mais ou menos essa ideia. E conforme eu aumento, então eu vou tendo mais momentos magnéticos todos alinhando, Eu vou alinhando conforme eu aumento o H, a intensidade de campo, eu vou alinhando cada vez mais. Mas chega uma hora que vai acontecer o quê, Quando praticamente todos os momentos magnéticos estão alinhados, O que vai acontecer? Vai conhecer o que a gente conhece como saturação, Então, conforme a gente vai colocando intensidade, mais e mais vão se alinhando,
Aí chega uma hora que você já não consegue alinhar muitos, né? Cada vez menos vai se alinhando, você não tem mais muito, e aí para você alinhar, cada vez você precisa de muito mais, né, intensidade de campo, ou seja, você precisa de muito mais corrente para alinhar um pouquinho do que falta de momento magnético. Então você vai saturando, né? Até seria um limite teórico de você ter todos alinhados, né? Todos os momentos magnéticos alinhados, tá? Então a gente tem uma região aqui que a gente tem de desmagnetização, depois pouco magnetizado, uma região que a gente está muito magnetizado, e depois a região plana aqui que a gente já saturou o material. Então você não adianta mais ficar aumentando a corrente, né, a intensidade de campo, que você não vai mais produzir muita diferença de densidade, né, de campo, densidade de fluxo magnético, né, não consegue, né, tá? Então, num material, como a gente coloca ele sobre uma corrente senoidal, supondo que a corrente está zero, né, a corrente é proporcional a H e o fluxo é proporcional a B, né, então a gente podia pensar esse gráfico em termos de fluxo também por corrente, né. Quando a corrente está zero, a gente está na origem. Conforme a corrente começa a subir, né, vai subindo, né, até um certo valor, quando chega no pico. Depois que chegou no pico da corrente senoidal, começa a descer a corrente até o momento que a corrente vale zero. Quando a corrente vale zero, é interessante que a gente voltou para um outro caminho, né? E a densidade de fluxo não vale zero, né? A gente não voltou para o mesmo caminho, né? A corrente vale zero e a densidade de fluxo vale zero, né? A densidade de fluxo vai ter um outro valor, né? Isso a gente chama de campo remanente, né? Tá? Então permanece, ou seja, aqueles momentos magnéticos, alguns permanecem alinhados, né? Você tirou a corrente, mas eles estão alinhados, como se você formou um pequeno ímã ali, né? Aí você tem que começar a descer essa corrente no sentido negativo, né, até um certo ponto, onde aí realmente você vai gerar. Então você teve que fazer uma força contra ali, né, para poder, né, desmagnetizar o material, né? Isso a gente chama de força coerciva, né? É o quanto a gente vai precisar de intensidade de campo para desalinhar, né, desmagnetizar todos aqueles momentos magnéticos. Aí depois eles começam a alinhar no sentido ao contrário, né, até chegar no pico, e depois volta, né, até a corrente cruzar para o zero. Aí quando ela passa para o lado positivo vai ter uma força coerciva novamente para desmagnetizar, e a gente fica nesse ciclo enquanto a gente tiver o mesmo valor de corrente de pico, né? Então aqui eu tenho um pico positivo, aqui eu tenho um pico negativo, né? Aqui eu tenho o campo remanente quando eu tenho as correntes iguais a zero, né? E aqui a gente tem, quando a gente desmagnetizou, quando a gente tem uma corrente então reversa ao processo, tá? A gente forma nosso laço de esterese, né? Então a gente vem aqui, ele sobe, vai, e ele vai fazer isso daqui, às vezes algumas vezes, e vai se acomodar mais ou menos num ponto, né? Fica mais ou menos em volta de uma região, né? Bom, eu posso fazer, por exemplo, começar a subir essa corrente, né? Chegar, por exemplo, até 1 ampere de pico, e depois voltar. Aí ele vai ficar nesse loopzinho pequenininho, né? Então ficaria no nosso primeiro loop. Se eu for até 2 amperes, então o que acontece? Eu vou até 2 amperes e vou ficar num loop maior, né? Se eu for, sei lá, até 10 amperes, eu vou ficar num outro loop. Se eu for até, sei lá, 15 amperes, eu vou ficar num outro loop, né? Então eu tenho vários loops aí, né? E essas curvas são chamadas curvas de esterese. E se eu pego cada um dos picos e interligo eles, eu obtenho o que a gente chama de curva de magnetização, né? Aquela curva que a gente falou que era nosso indutor não linear, né? Então eu chamo de curva de magnetização, curva normal de magnetização, curva de magnetização CC, né? Tá? Então essa curva a gente coloca ela sobre aquele nosso indutor não linear, né? E essas curvas então abertas, né? Esse processo a gente chama de histerese, tá? O que a histerese provoca? Ela provoca perdas, né? O que acontece? A fonte fornece uma energia para o indutor, né? E quando ele retorna, né? Ele retorna uma energia para a fonte menor, né? Então essa energia que retorna é convertida em calor no núcleo, né? Ou seja,
perdas por efeito Joule. Tá? Então, olhando um pouquinho nessa outra figura, quando a gente saiu de um ponto B1 foi para o ponto B2, a gente teve uma área aqui que preencheu, né? Isso é energia entregue, né? Seria energia entregue. Se eu sair desse ponto e for até o pico da senoide, né? Desse ponto aqui que já está diferente de zero até lá, eu vou preencher toda essa área, né? Toda essa área é a energia que foi entregue para o indutor do transformador. Tá? Aí, quando a corrente retorna até esse ponto, né, até zero, o que acontece é que essa energia foi a energia devolvida. Né? Então, a gente entregou uma energia que tem essa área e devolveu uma energia que tem essa área. Né? Então, toda essa área interna, toda essa área aqui, né, em meio ciclo, tá, foi energia dissipada. E depois vai ter o mesmo processo do outro lado. Né? Tá? Então, no final, toda essa área, a área de esterese é energia, então, dissipada. Tá? Aqui a gente está trabalhando com energia, né, aquela fórmula que a gente viu, né, PDT, faz um trabalho aqui matemático, e a gente chega que essa energia depende do volume do núcleo e depende aqui da intensidade de campo, né, dessa integral. Né? Essa integral de HdB é justamente isso. Né? Eu saí da corrente do zero, fui até um certo ponto, né, e retornei. Aquilo ali vai dar essa área. Né? No caso ali está mostrando B1, B2, como se fosse essa pequena área. Tá? Então, ele está calculando a área sobre a curva. Né? Então, a energia de um ciclo é o volume vezes a área desse laço. Né? Toda essa região verde. Né? Para cada ciclo, eu vou ter essa energia. Né? Então, essa integral, como eu disse, fechada, é a área do laço. Isso é muito difícil de determinar, né, de calcular essa área desse laço. Né? Então, um engenheiro da GE, né, Charles Steinmetz, ele desenvolveu uma forma para poder calcular a área, né, que depende do fluxo do B máximo, né, ou seja, o pico que ele vai chegar, né, no elemento. Então, é mais ou menos claro, né, nesse caso aqui chegou até esse pico, eu poderia ter um ciclo menor, né, então eu vou ter um outro pico, tá? E o K depende do material, né, tá? E o N também depende do material, então é KB máximo elevado a N. Tá? Então, se for aço forjado, o K é 1, né? Se for aço silício, o K é outro, né? E o N também varia. Então, é uma fórmula empírica, ele fez vários testes para chegar nessa fórmula. Tá? Então, a formulação então, depende do volume, depende da propriedade do material, né? Depende do B máximo e depende da frequência. Conforme a frequência é maior, a perda também é maior. Né? A outra perda que a gente tem no núcleo são por correntes parasitas. Então, toda vez que a gente aplicou um fluxo lá, aplicou uma densidade de fluxo, se a gente colocar o polegar no sentido do B, vai aparecer uma corrente circulando nesse sentido, né? Vai aparecer um campo e vai aparecer uma corrente nesse sentido. Aí depois o B se inverte, né? Que isso aqui é uma senoide, fica trocando de lado, né? Vai ficar invertendo. Então, isso aqui aparece corrente circulando no neutro, né? Isso a gente quer diminuir, a gente não consegue reduzir, então o que a gente faz? A gente fatia o núcleo, né? A gente faz lâminas, corta, então em vez de deixar o núcleo quadrado, a gente faz ele todo fatiado, e aí a gente reduz, a corrente não consegue circular, né? Ela fica meio confinada em pequenos trechos, diminuindo bastante as perdas. Também foi feita uma forma empírica, né? Que o KE também depende do material, né? Aqui a diferença é que depende do fluxo máximo, mas é um B ao quadrado, e depende da frequência também ao quadrado, né? Tá? Procura fazer lâminas bem fininhas, né? De meio a 5 milímetros, são lâminas bem finas, né? Para não evitar essa passagem de corrente, né? Diminuir aí a região. Né?
Né? Então, a gente falou um pouquinho já isso no passado, né? Técnicas de laminação, né? Então a gente coloca um E, um I, e depois a de trás é um E no outro sentido com um I, né? Para evitar a formação de gaps, né? Isso é uma das técnicas. Mas quando você não pode fazer essa técnica, quando você tem grãos orientados, né? Aí você tem grãos orientados no sentido, aí é feito um corte diferente que a gente viu lá nos vídeos de transformadores. Quem não lembra, pega lá o vídeo de transformadores que a gente fala sobre como é que ele é internamente, né? Tá? No final das contas, então, as perdas no núcleo é a perda por esterese, mas as perdas lá por correntes parasitas, né? As correntes de Foucault, ou ED. As perdas locais que a gente estima através de fórmulas empíricas. Tá? Tem um exercício para vocês tentarem então aí fazer, tá? E também seria legal vocês fazerem um exemplo do livro lá do Fitzgerald, né? Tentar fazer um exemplo que está lá já no livro, tá? Que utiliza essa curva. Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu que os sistemas são alimentados por corrente alternada, né? A gente está falando de corrente alternada sempre no transformador, né? Então, transformador de tensão e fluxo são funções senoidais no tempo, né? Os núcleos são feitos por material ferromagnético, eles saturam, né? E produzem perdas, né? A gente viu, tá? Como é que é a resposta, então, desses fenômenos aí permanente nos circuitos? Tá? A gente sabe que o fluxo ele tem um valor de pico, né? Vezes um seno, né? O ômega é o nosso 2πf, né? A nossa frequência angular aí, 2πf. Né? A gente pode achar a tensão, então, né? Lembrando que a tensão é o N dφdt. Então, a derivada do seno é um cosseno, né? E o ômega sai para fora, né? Então, tudo isso daqui a gente vai chamar de tensão máxima, tensão de pico vezes o cosseno. Então, se a forma de onda do fluxo senoidal, a tensão também tem uma forma de onda sonoidal. Se você aplica uma tensão então senoidal, você vai ter um fluxo interno senoidal. No caso, a gente vê que a tensão está adiantada do nosso fluxo, né? Então, se a gente for desenhar um gráfico, a tensão é cosseno, o fluxo interno é seno, e a gente tem, então, uma defasagem entre estes elementos, né? Então, por uma tensão aplicada senoidal, como é que vai estar o fluxo aqui interno? Né? A gente pode pegar aquela fórmula, né? E pegar o E máximo de por raiz de 2, quando é senoidal, a gente pode calcular o valor eficaz, né? Então, é só pegar lá o N ômega Φ máximo. O nosso 2π sobre a raiz de 2 vira 4,44, né? E aí a tensão eficaz, então, depende também do número de espiras, da frequência e do fluxo máximo que você tem interno. Então, essa forma é uma forma bem conhecida, né? Conforme eu aplico uma densidade, então, de fluxo magnético, eu tenho uma área do material, né? Eu tenho uma frequência aplicando um N, né? Eu consigo então achar o valor eficaz que interessa em circuitos, né? A gente vai poder trabalhar. Né? Então, para produzir um fluxo núcleo, então é necessário uma corrente chamada de corrente de excitação. Lembra que aquela corrente é uma corrente mínima, né? Para poder manter o circuito excitado. A resposta, em geral, é uma curva BH, né? Densidade de fluxo por intensidade de campo, né? Se isso for linear, por exemplo, se for um núcleo de ar, né? A corrente de excitação também é senoidal, né? Então, no caso, como a gente viu que os materiais são ferromagnéticos, essa corrente de excitação ela é não senoidal, né? A gente já olhou um pouquinho isso também nos laboratórios, ela é não senoidal. Então, a gente pode olhar um gráfico. Se for aplicada uma tensão senoidal, vai aparecer no núcleo uma forma de onda de fluxo senoidal, né? O que acontece é que se o elemento fosse linear, ia aparecer, né, uma corrente também senoidal, né? Mas não é, né? O fluxo por corrente responde a um gráfico desse tipo, né? Então a gente está representando aquele indutor, né? Nosso indutor não linear. Então,
para cada ponto de tensão, né? Se for pegando tensão, que é fluxo, né? Tensão vira fluxo, então para cada ponto de fluxo, o 1 está aqui, o 2, né? Está aqui, eu pego essa corrente, ploto a corrente, pego esse 3 aqui, pego a corrente, ploto a corrente, a gente vai ver que isso vai dar uma corrente bicudinha, né? Então, isso daqui é só a resposta do aquele indutor não linear, né? Essa é a nossa corrente conforme a gente viu até num dos laboratórios, né? Então, a gente tem a representação do nosso indutor e o nosso indutor não linear, né? A gente apresenta por uma forma de onda diferente, né? Aqui é uma representação fasorial, né? Tendo a ideia que a tensão aplicada sobre o indutor, a corrente está atrasada, né? Lembrando que isso aqui, na verdade, se ela está distorcida, ela tem várias frequências, tá? Isso daqui seria por frequência, né? Tá? Como no caso do ramo de magnetização, ele não é só aquele ramo central, né? A gente tem a nossa histerese. A nossa histerese a gente apresenta para um resistor. Então, o resistor ele estaria aqui em fase, né? Em fase com a tensão, né? Eu teria uma forma de onda em fase. Então, quando eu somar esse elemento com aquela forma de onda bicudinha que eu tinha aqui, né? Eu vou obter uma forma de onda meio tortinha, né? E eu tenho, então, essa até aqui seria a forma de onda no ramo de excitação, né? Pensando em termos de fasor ali, então eu tenho uma corrente de magnetização atrasada, eu tenho uma corrente no resistor, né, que está em fase com o E, então eu tenho uma resultante aqui que vai estar mais para o lado da magnetização, né? Em geral, esse valor em ohms aqui é menor do que esse daqui, né? Então eu vou ter uma corrente aqui parecida com essa, nossa corrente de excitação, né, de magnetização, né, que é o somatório de C com IM. A gente usou esses elementos em quadratura, né, até nos nossos casos de ensaios de transformadores para poder determinar esses parâmetros RC e LM, né. A gente já fazia justamente isso, a gente fazia o triângulo aqui das correntes, tá? Os laços normalmente, né, eles que seria a curva BH. O que acontece no caso prático é que a gente não tem acesso, né, às dimensões do núcleo, não é conhecido muitas vezes. Então, você ensaia, você obtém uma curva V por I, né? Quando você está ensaiando ele a vazio, você obtendo tensões que você está medindo por I. Essa tensão a gente converte em fluxo, e é comum a gente encontrar, então a gente viu aqui vários gráficos que é fluxo por corrente, né? Tá? A gente só consegue converter fluxo corrente por B por H se a gente tiver as dimensões, muitas vezes isso não é conhecido. Então softwares usam muitas vezes a curva V por I ou fluxo por I de excitação, tá? Bom, isso daqui é tudo. Até mais, pessoal. Tchau.